Daniel capítulos 1 a 6. Não há outro Deus que possa livrar. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento, 2022. O elder Richard G. Scott explicou que o registro detalhado da inspiração mostra a Deus que suas comunicações são sagradas para nós e também ampliará nossa habilidade de recapturá-las. Como obter revelação e inspiração para a vida pessoal. Ali Arona, maio de 2012, página 46. Provavelmente, ninguém jamais ameaçará jogá-lo em uma fornalha ardente ou em uma cova de leões por causa de sua fé em Jesus Cristo. Mas nenhum de nós passa por esta vida sem uma prova de fé. Todos nós podemos nos beneficiar do exemplo de pessoas como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados cativos quando jovens pelo poderoso Império Babilônico. Ver 2 Reis capítulo 24, versículos 10 a 16. Esses jovens estavam cercados por uma cultura desconhecida com valores diferentes e enfrentaram grandes tentações de abandonar suas crenças e tradições justas. Mesmo assim, eles permaneceram fiéis a seus convênios. Como José no Egito e Ester na Pérsia, Daniel e seus amigos na Babilônia mantiveram sua fé em Deus e Deus operou milagres que ainda inspiram fiéis até hoje. Como eles encontraram forças para permanecer tão fiéis? Eles fizeram aquelas coisas pequenas e simples que Deus pede que todos nós façamos: orar, jejuar, escolher bons amigos, confiar em Deus e ser uma luz para outras pessoas. Ao sermos fortalecidos por fazer essas mesmas coisas pequenas e simples, podemos enfrentar com fé os leões e as fornalhas ardentes em nossa própria vida. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Daniel, capítulos 1, 3 e 6. Posso confiar no Senhor quando minha fé é provada. De certo modo, todos nós vivemos na Babilônia. O mundo ao nosso redor está cheio de muitas tentações para comprometer nossos padrões e questionar nossa fé em Jesus Cristo. Ao ler Daniel capítulos 1, 3 e 6, observe como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram pressionados a fazer coisas que sabiam que eram erradas. Você já se sentiu pressionado a comprometer suas crenças? O que você aprendeu com esses homens que pode ajudá-lo a confiar no Senhor ao enfrentar oposição? O livro de Daniel e muitas outras escrituras registram experiências em que grande fé levou a grandes milagres. Mas e se nossa fé não levar aos milagres que buscamos? Ver, por exemplo, Alma capítulo 14, versículos 8 a 13. Com base no que leu em Daniel capítulo 3, versículos 13 a 18, como você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego teriam respondido a essa pergunta? Como o exemplo deles pode afetar a maneira como você enfrenta suas provas de fé? Para mais informações sobre esses versículos, veja a mensagem do elder Dennis E. Simmons, E Se Não, Ali Arona, maio de 2004, página 73. O livro de Daniel também mostra como as escolhas justas de um indivíduo podem fazer com que outras pessoas tenham uma fé maior no Senhor. Que exemplos você encontra nos capítulos 1, 3 e 6? Reflita a respeito dos efeitos que suas escolhas podem ter sobre outras pessoas. Ver Mateus, capítulo 5, versículo 16. Daniel, capítulo 2. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na terra. Por meio de revelação, Daniel viu que o sonho de Nabucodonosor predisse futuros reinos terrenos, bem como o futuro reino de Deus, que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44. A igreja é o reino dos últimos dias que foi profetizado, ensinou o elder D. Todd Christofferson. Não foi criada pelo homem, mas estabelecida pelo Deus dos céus e rola como uma pedra que do monte foi cortada, sem mãos, para encher a terra. Qual a razão da igreja? Ali Arona, novembro de 2015, página 111. Pense no reino de Deus nos últimos dias ao ler as descrições da pedra em Daniel capítulo 2, versículos 34 a 35 e 44 a 45. Que semelhanças você vê entre a pedra e o reino? Como você vê o reino de Deus enchendo a terra hoje em dia?
Daniel, capítulo 3, versículos 19 a 28. O Salvador me apoiará em minhas provações. Quais são seus pensamentos ao ler sobre a quarta figura que aparece na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego? Como esse relato pode ajudá-lo nas provações que enfrenta? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a reunião familiar. Daniel, capítulos 1 a 2. Ao lerem Daniel, capítulos 1 e 2 juntos, identifiquem as bênçãos que Daniel e seus amigos receberam por se absterem de comer a carne e o vinho oferecidos pelo rei. Assista ao vídeo Deus lhes deu conhecimento, churchofjesuschrist.org. Você pode comparar essas bênçãos com as promessas do Senhor a nós ao guardarmos seus mandamentos, como a palavra de sabedoria. Ver Doutrina e Convênios, seção 89, versículos 18 a 21. Como o Senhor nos abençoa por vivermos a palavra de sabedoria. Daniel, capítulo 3. Como você pode ajudar sua família a aprender sobre a história em Daniel, capítulo 3? Sadraque, Mesaque e Abednego, em Histórias do Velho Testamento, pode ajudar. O que nos impressiona em Sadraque, Mesaque e Abednego? Que situações enfrentamos que desafiam nossa fé e exigem que mostremos que confiamos em Deus? Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 23. Se desejarem, você e sua família podem encenar partes da história em Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 23. Por exemplo, versículos 10 a 12 ou 16 a 23. O que aprendemos com o exemplo de Daniel? O que podemos fazer para sermos mais semelhantes a ele? Daniel, capítulo 6, versículos 25 a 27. De acordo com esses versículos, como o rei Dario se sentiu quando o Senhor livrou Daniel dos leões? Leia também em Daniel, capítulo 2, versículo 47, capítulo 3, versículos 28 a 29, sobre como o rei Nabucodonosor se sentiu de maneira semelhante. Que oportunidades temos de influenciar outras pessoas? Conversem sobre exemplos de como a fé de outras pessoas, incluindo os membros da família, influenciou outras para o bem. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido: Eu Quero Viver o Evangelho. Músicas para Crianças, página 72. Aperfeiçoar o ensino. Ensine a doutrina. O Evangelho do Senhor é belo em sua simplicidade. Ver Doutrina e Convênios, seção 133, versículo 57. Atividades e debates simples, centralizados na doutrina, podem convidar o Espírito Santo a levar a mensagem do Evangelho ao coração de sua família.